noite, família Redenção, a paz. Bom, nós estamos aqui reunidas, já dei um spoiler das minhas convidadas, que são mulheres incríveis, e nós estamos reunidas aqui para mais uma live. E você já deve ter visto aí o nosso tema. O tema dessa live é: confia em Deus? É uma pergunta. Será que nós temos confiado em Deus? E aí, para esse bate-papo, eu tenho aqui 3 convidadas maravilhosas que fazem parte da nossa família e eu vou pedir para que elas se apresentem. Oi, família, a paz do Senhor, meu nome é Pauline. Olá, família, boa noite, a paz a todos. Eu sou a Cristiane, todos conhecem. Olá, família, meu nome é Ana Paula Queiroz e pertenço a essa família, né? Redenção Cristã. Então, para o nosso bate-papo ficar ainda mais especial, nós vamos orar. E aí eu já vou pedir para você aí de casa deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 3 e 4. Esses 2 textos vão servir de inspiração para o nosso bate-papo. Mas antes disso, nós vamos orar e eu vou pedir para a Cris fazer essa oração, por favor. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, porque em todo tempo o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre sobre as nossas vidas. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor nos alcançou através da tua poderosa palavra, que essa live, ó Pai amado, querido e santo, possa alcançar vidas através da tua poderosa palavra. Nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, disponíveis, ó Pai amado, ao teu Santo Espírito, ó Pai. Por isso, toma o primeiro lugar das nossas vidas em tuas mãos. E continua, Pai amado, Pai querido, a proclamar o teu evangelho através da tua poderosa palavra, usando, Pai amado, Pai querido, as nossas vidas, como o Senhor tem feito, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te louvamos nesta noite, ó Pai. Nós te bendizemos, te exaltamos e te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Assim, Espírito Santo, nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, o nosso texto base de inspiração, na verdade, são 2 textos. O Salmo, no capítulo 3, eu vou pedir para a Pauline estar lendo os versículos 5 e 6. E aí depois, em seguida, a Cris vai ler para a gente o Salmo 4, versículos 5, 6, 7 e 8. Beleza? Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam decisão contra mim de todos os lados. Salmos 4, versículos 5, 6, 7 e 8. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar do bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, esses 2 salmos, eles trazem para a gente uma clareza sobre o que é ter confiança em Deus. E o nosso tema, como nós já conversamos, é relacionado a essa confiança. Mas não é a confiança no homem, não é a confiança nas coisas externas da nossa vida, é uma confiança que vem do alto, a confiança no nosso Deus, no Criador dos céus e da terra. E interessante que eu estava pesquisando sobre o significado de confiar. Qual o significado dessa palavra, né? Confiar. E eu vi que confiar é o mesmo que ter certeza. É o mesmo que confiar no caráter de alguém. Ou seja, quando a gente fala de ter confiança em Deus, é o mesmo que dizer eu confio no caráter de Deus. Eu confio na pessoa de Deus, eu confio que Ele vai fazer o melhor. E eu estava até conversando com as meninas que eu pesquisei também. Eu achei uma pesquisa, aliás, muito interessante a respeito do nosso país. Que de 30 países envolvidos em uma pesquisa, o nosso Brasil ficou em último lugar relacionado à confiança. Ou seja, 90% dos brasileiros têm dificuldade ou não confiam uns nos outros. E eu achei esse número muito interessante de trazer, porque às vezes a gente tem a sensação de que não, nós somos um país acolhedor, nós confiamos uns nos outros e tal. Mas, na verdade, o que essa pesquisa mostrou é totalmente o contrário. Nós precisamos estar muito atentos a isso,
Porque da mesma maneira que quando a gente confia, isso traz pra gente uma segurança em Deus ou nos nossos relacionamentos interpessoais, quando a gente não confia, também temos aí um grande problema. E quando não confiamos em Deus, mais ainda, né? Porque a gente não está confiando no caráter, a gente não está dando crédito a alguém que deveria ser a nossa fonte de confiança. Mas já falei muito, agora está na hora de ouvir um pouquinho de vocês. Então eu gostaria que vocês compartilhassem, assim, para vocês, o que seria confiar em Deus? Para você, Cris, o que seria confiar em Deus? Então, Sara, para mim, confiar em Deus, eu tenho comigo, né? Eu preciso descansar. Para mim, confiar em Deus é descansar naquilo que Ele faz sobre mim e sobre a minha vida. Eu falo isso por uma experiência que eu tive própria, né? Há algum tempo atrás, eu passei por uma dependência mesmo de confiar em Deus. E nesse determinado período, eu descansei verdadeiramente em Deus. Porque eu queria fazer da forma que eu achava o certo, né? Muitas das vezes a gente confia, fala que confia em Deus. Senhor, eu confio em Ti. Eu vou depositar minha confiança no Senhor. Mas quando Deus tem que agir, porque às vezes nós queremos ver o agir de Deus nas coisas. E às vezes Deus ele age também no secreto, quieto, ali, né? Calado. E às vezes a gente quer ver movimentação, a gente quer ver algo acontecer. Aí quando a gente vê que isso não está acontecendo, a gente acha que Deus não está agindo. E a gente começa a perder essa confiança. Eu estou falando experiência minha, né? E aí eu comecei, determinada situação da minha vida, eu falei, Senhor, eu preciso confiar em Ti. Porque está nas Tuas mãos, não está no meu alcance. Porque tem coisas que estão no meu alcance, mas tem coisa que não está no meu alcance. E essa coisa especificamente que eu passei, estava no alcance de Deus. Eu não poderia fazer segundo eu pensava, segundo eu achava. Eu precisava depositar a minha confiança em Deus, esperar Ele agir e para poder eu glorificar e exaltar o nome dEle. Só que num determinado momento, eu queria fazer com a minha própria força. Eu queria fazer segundo eu achava o meu entendimento. E eu precisava descansar. E eu não estava descansando. E quando a gente não descansa, eu tive isso no meu coração. Eu falava para Deus, Deus, eu não confio em Ti. Deixa eu fazer do meu jeito. Então, quando eu não descanso no Senhor, quando eu não faço, olho para Deus, sabendo que Ele vai fazer, independente do que eu vou passar, independente do que as circunstâncias que vão vir, eu preciso depositar a minha confiança nele, sabendo que aquilo que eu tenho passado, que aquilo que eu tenho vivido, Deus vai me dar o escape. Mas eu preciso confiar, eu preciso descansar. E não é descansar no sentido de olhar como eu fazia. Ai, Senhor, será que o Senhor está trabalhando? Será que o Senhor está fazendo? Será que Deus está agindo? Será que Deus está me movendo? Será que Deus está fazendo? A gente fica nesse impasse, nesse nervosismo. E a gente acaba atrapalhando o que Deus tem para fazer. Porque Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo. Ele não faz pela metade. E ali eu me pegava, muitas das vezes... eu acho que Deus não está agindo, não. Acho que Deus não está fazendo, não. E aí Deus falou para mim, você precisa descansar. Então, assim, eu falei, Senhor, eu preciso descansar em Ti. E eu comecei a descansar no Senhor. E conforme eu comecei a descansar em Deus, conforme Ele tinha me pedido, porque muitas das vezes, Sara, é um relacionamento. Porque às vezes, confiar em Deus é você ter um relacionamento tal com Ele, de você saber, entender e ouvir a voz do Senhor falando contigo. Né? Porque muitas das vezes a gente não consegue ouvir. E aí, nesse meio período, eu não estava conseguindo entender o que Deus queria fazer na minha vida. E quando eu parei, eu respirei, eu falei, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Aí Deus falou comigo, eu estava a todo momento falando, só que você estava tão nervosa, tão atordoada, que você não conseguia me ouvir. Então, assim, esse relacionamento essa confiança precisa ter um relacionamento tal com Deus para você discernir o que Ele está falando. Porque se você não tem esse discernimento, você fica igual barata tonta. Você olha para um lado, olha para o outro, Deus não está agindo, Deus não está fazendo, não está acontecendo nada, mas Deus está agindo. Só que quando você não tem confiança naquilo que Ele tem para fazer na sua vida, você acaba olhando, tirando o foco de Deus. Essa é a palavra. Você acaba tirando o foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, assim, eu descansei, eu vi o agir de Deus, eu confiei, descansei e vi Deus agir. Amém.
Ana Paula, pode compartilhar pra gente o que seria para você O que seria para mim, né? ter Confiar em confiança em Deus. Deus? Primeiramente é reconhecer, né, que o meu levantar, o meu deitar, o meu falar, a minha saúde, o meu trabalho, a minha família biológica, a minha família espiritual, né? Tudo vem dele, né? Romanos 11, né, que eu separei aqui, Romanos 11, versículo 36 vai dizer que porque dele, para ele, são todas as coisas. Então, tudo que eu tenho hoje é por ele. Ele tem me permitido. Mas quando essas coisas vierem me faltar, quando um diagnóstico ruim chegar até mim, será que eu vou continuar confiando nesse Deus? Aí eu percebo que é uma oportunidade que Deus tem me dado de verdadeiramente eu olhar, ver o meu coração realmente se está verdadeiramente nele. Porque é muito legal quando tudo está indo bem. Mas quando chega o dia mal, aí sim, Deus ele faz você se enxergar, faz você entender. Agora é com ele. Aí agora que você vai, agora é Deus agindo. Então eu percebo que o confiar em Deus é independente de estar bom ou ruim. A nossa confiança tem que ser dele, o reconhecimento que a gente tem hoje de ter saúde, de ter vida, de ter trabalho, de ter uma família, né, espiritual cuidando da gente, vem dele. Então, nos momentos difíceis, aí a gente realmente vê, né, onde está o meu coração. É nas coisas materiais, né, ou verdadeiramente está em Deus. Né, que nós devemos saber adorar Ele na fartura e também na escassez. Né? Amém. Pauline, Bom, confiar em Deus é ter certeza que o que Ele vai escolher para mim é a melhor coisa. Porque muitas das vezes será que é isso que Deus quer? Não, é ter certeza. Não, vai por esse caminho que eu vou te proteger. E aí por aquele caminho que Deus quer que eu vá. Porque se eu for por um caminho diferente, pode acontecer algo de ruim, pode ter algum infortúnio na minha frente. Então é depender, é ouvir a voz e depender do que Ele quer para mim. Isso para mim é confiar. amém. Muitos aprendizados. Poderia deixar aí, ó, vocês falando e eu aqui só ouvindo. Mas eu acho que todas nós concordamos que quando a gente coloca nossa confiança em Deus, a gente desfruta do descanso, da paz, a gente sabe o direcionamento que a gente deve seguir, né? A gente entende que tudo que nós temos é por Ele e é por conta dele, porque Ele é a nossa fonte de confiança, como a Ana Paula falou. E trazendo mais para essa questão de desfrutarmos da verdadeira paz. Por quê? Quando a gente sai de casa, eu acho que vocês devem concordar comigo. A gente realmente não tem certeza se vamos voltar. Eu saio de casa e eu oro ao Senhor, entrego a minha vida e falo, Senhor, que tu me leve, mas que o Senhor me traga, porque o mundo é mau. Eu falo até pra ele, me torna invisível. Eu sou pequena, mas assim, eu sou pequena, mas tem gente que vai me enxergar, então Deus, me deixa invisível mesmo, que ninguém me veja, porque aí eu vou e volto em paz. Até brinco com Deus, assim, né? Mas é algo que realmente traz pra gente uma certa insegurança. A gente observa nos noticiários e tudo mais o quanto que tem muita notícia ruim, muita coisa acontecendo no mundo. O mundo, ele realmente, ele tá assim, a gente tá vivenciando um caos, né? Mas a gente não deve deixar que isso roube a nossa paz. Mas para que a gente desfrute da verdadeira paz, não adianta, é só colocando a nossa confiança em Deus verdadeiramente. E aí eu vou pedir para Ana Paula ler o versículo 8 do Salmo 4, por favor. Amém. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vocês têm algo a acrescentar sobre esse versículo? Querem comentar alguma coisa sobre isso, de ter paz, mesmo em um mundo tão violento e tudo mais? Cris. Então, Sara, eu até coloquei algumas coisas aqui. É normal a gente sentir medo, sentir angústia, né? O pavor, mas eu tenho comigo, o que eu faço com esse turbilhão de sentimento quando ele vem até mim? Eu confio, eu paro ou eu recuo? Então, assim, eu me lembrei, né, de Daniel, quando Daniel foi ali, decretado ali, né, que o rei decretou aqueles homens conspirando contra Daniel, querendo achar alguma falta em Daniel,
né? Eu lembrei muito de Daniel. E quando Daniel foi para ali, foi fazer... O que Daniel? Daniel estava sendo pressionado por um povo onde ele estava lá, onde ele não habitava, onde não era o lugar dele de origem. Ele estava ali, habitando no lugar, e aqueles homens conspirando contra Daniel, procuraram alguma falta, né? Acusar de Daniel de alguma maneira. E aí eu me peguei imaginando o que seria conosco aqui. Porque a gente, no mundo de hoje, a gente vive uma pressão. A gente vive num mundo de caos de pressão, né? Você tem que a toda hora, todo momento, estar ligada, atenta em tudo que está acontecendo, em tudo que está ao teu redor, porque as coisas, quando vêm, você não espera você não está esperando o que vai vir. Só em Deus. Em Deus a gente espera só em Deus a gente espera. Sabe o que vai acontecer? Que Deus tem paz, Deus tem tranquilidade, Deus tem longanimidade para nós, Deus tem amor para nossas vidas. Então, assim, eu me lembrei de Daniel. Por quê? Daniel estava sendo pressionado naquele momento. E aí, quando aquele homem quando o rei dá um decreto para Daniel, né? Fala para Daniel que houve um decreto para não se orar naquele momento, só aquele rei e Daniel automaticamente, eu estava lendo, Daniel foi para o quarto. Daniel foi orar. Acredito eu, conjecturando, não é o que a Bíblia diz, tá? Mas acredito eu que Daniel foi orar em favor daquele decreto, daquilo que estava acontecendo. Acredito eu. Então, assim, nós, quando vivemos uma pressão, nós, quando estamos sendo pressionados por esse mundo, por esse caos, pelas lutas, pelas dificuldades, por aquilo que nós temos passado, que são as lutas, são muitas. E eu aprendi uma coisa: eu vou entrar numa luta, eu vou sair de uma luta e vou entrar em outra. Porque a nossa luta, ela é diária, a nossa luta, ela é constante. Só que o meu refúgio tem que ser em Deus. Eu preciso me refugiar em alguém, né? Vamos dizer assim, quando a gente está está chovendo muito forte, tá em algum lugar, tá alagado, eu vou me refugiar em algum lugar. Eu vou procurar um lugar de segurança para não poder, né, passar por uma enchente, cair num buraco. Então, assim, eu tenho comigo, como Daniel fez, eu vou me refugiar em Deus. Eu vou procurar um lugar seguro, um lugar de abrigo, que é debaixo das asas do nosso Deus. Amém. Vou confiar nele, como Daniel fez, porque ali foi uma confiança total. Porque foi um decreto para Daniel, foi um decreto para aquele lugar, que não poderia se fazer oração. Não poderia orar durante um período de tempo. E Daniel, ele não se curvou, ele não ouviu aquilo ao nosso redor, porque muitas das vezes, Sara, quando tem coisas ao nosso redor, a gente dá ouvido a muitas coisas. E a gente não presta atenção naquilo que o Senhor está falando conosco. A gente não está atento àquilo que Deus tem falado conosco. Deus, ele tem nos chamado para um propósito. Deus, ele quer da nossa parte somente a confiança, porque o resto ele vai fazer. A gente só precisa confiar. A gente só precisa descansar. Eu tenho isso no meu coração, Senhor. Eu preciso descansar em Ti. Então, assim, eu tenho comigo hoje, por tantas experiências que eu já passei, que eu já vivi, né? Hoje tenho 20 anos de evangelho, né? Então, por tantas experiências, por tantas coisas que eu já vivi, hoje eu me refugio em Deus. Hoje eu procuro um lugar seguro, que é debaixo das asas do Altíssimo, que é debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu preciso me refugiar em Deus. Eu preciso entender que Ele é a minha solução. Não tem outra solução. É o Senhor Jesus na minha vida. É o Senhor na sua vida. É o Senhor na nossa casa. É o Senhor na nossa família. É o Senhor sobre aquilo que eu tenho passado, sobre aquilo que eu tenho vivido. Mas eu preciso confiar. E confiar é deixar Deus fazer da maneira que Ele quer. Porque às vezes eu quero ditar regras para Deus. Senhor, faz dessa forma aqui, porque é melhor. Sim. Se o Senhor fizer dessa forma, porque às vezes a gente não quer ser confrontada. Às vezes, quando eu sou confrontada pelo Senhor, eu falo assim, poxa, Senhor, mas não dá para tu aliviar mais um pouquinho, não? E Deus, ele nos confronta porque ele é nosso Pai, porque ele nos ama. E ele nos ama de tal forma, ele nos ama tanto, que ele não quer ver a gente por um caminho mau. Sim. E aí ele vem e fala, não, filha, peraí, não é dessa forma não, querida. Volta aí um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho aí, Cris? Faz da maneira que eu estou te pedindo. E aí, às vezes, a gente quer ditar regras para Deus. E quando eu dito regras,
eu não confio. Quando eu quero ditar regras para Deus, eu não confio, eu não descanso. E aí, Deus fala assim, então, filha, faz da tua forma. E quando é da minha forma, não acontece. Mas quando é da forma que Deus quer, que Ele decretou para mim, que Ele trilhou para minha vida, aí o nome dele é exaltado, glorificado. A minha vitória vem, eu descanso, eu não murmuro, Sim. não me questiono por que isso, por que aquilo, por que isso, Deus, por que aconteceu isso. Não tem questionamento, porque eu confiei. E Deus está trabalhando da forma dele. Amém. Quer acrescentar, Pauline? Bom, é você descansar mesmo. Muitas das vezes, como tem na nossa comunidade aqui, é você ouvir e falar, Deus está no controle. É aquele trabalhador que vai para o trabalho e está no meio do tiroteio e ele saber que Deus está guardando ele. Está livrando ele daquela situação. A bala pode estar ali perto, mas não vai tocar nele. Amém. Porque ele dá ordem para nos Glória a guardar. Deus. E ele verdadeiramente nos guarda. Amém. Paula, quer acrescentar? Quero sim. Dentro do que ela falou, né, em Salmos 127, do 1 e 3, vai dizer, se Deus não for, né, se não for Deus guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como foi dito, né, o trabalhador sai, né, vai trabalhar, e se Deus não guardar essa pessoa, não tem outra pessoa que vai guardar. Então, verdadeiramente, a gente precisa saber que é Deus que guarda, é Deus que tem cuidado da gente. A gente tem vivido momentos de caos, né, no estado, né, Sim. todo. E bate o medo, bate a ansiedade, a gente fica preocupada. Porém, a gente tem que entender que é Deus guardando. E quantos livramentos a gente tem visto? Verdade. São Até o mesmo que a gente não vê, né? Exatamente. E assim, é tudo Sim. muito imprevisível. É verdade. Tudo muito de repente. E aí Deus continua com aquela mão forte, poderosa sobre a nossa localidade. Então, Salmo 127, versículo 1 e 2. Deus guardando a cidade. Amém? Amém. A Cris comentou a respeito de Daniel. E existem outros exemplos na Bíblia de homens, mulheres também. Aqui nós temos 2 exemplos. Vou citar o terceiro, na verdade, depois da Cris citar Daniel. Que é um exemplo que para mim é assim, muito interessante. Moisés, ele, quando em Êxodo 3, se você aí de casa quiser abrir, Êxodo 3 conta a história do chamado de Deus a Moisés. Moisés, ele tinha saído do Egito, né? Ele tinha saído de lá, ele viu, ele foi, não foi testemunha, mas assim, aconteceu uma situação com ele em que ele sofreu algumas ameaças porque ele havia ferido alguém. E ele sai fugido lá do Egito, vai para a terra de Midian, e quando chega lá, ele forma família, ele cria um novo cenário, né? Um novo cenário se faz na vida de Moisés. E é interessante que em Êxodo 3 fala que ele estava cuidando, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Ou seja, ele começou a cuidar daquilo que não lhe pertencia, mas cuidava em amor, cuidava ali do rebanho do seu sogro, aquela coisa toda. Mas acredito eu que ele, confortável naquela situação de pastorear, provavelmente ele tinha uma relação legal com o seu sogro, já estava ali reconstruída, a sua família, enfim. Em um belo dia, Deus, a sarça, né, ela pega fogo e Deus chama a atenção de Moisés. Essa foi uma forma especial de Deus chamar a atenção daquele homem, como acontece com a gente. Existe algo que chama a nossa atenção e que Deus usa como uma estratégia. E aí Moisés, ele se aproxima da sarça, ele observa, uma sarça pegando fogo, mas ela não é consumida pelo fogo. E ele vai se aproximando e Deus começa a tratar com Moisés. Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é terra santa. Deus começa a falar para ele, olha, eu tenho um plano para você, eu tenho um trajeto que você deve seguir e tudo mais. Você vai voltar e o povo está precisando de um libertador. Você é esse libertador. E Moisés fica, mas eu sou assim, eu sou assado. Deus fala, não, é você mesmo. Você vai voltar. Como quem diz, confia no propósito que eu tenho para você. Então, aqui em Moisés, nós temos um exemplo do que é confiar no chamado que Deus tem para a sua vida. E quando nós confiamos verdadeiramente no propósito, no chamado que Deus tem para a gente individualmente, não há nada que nos faça duvidar do caráter do nosso Deus. Sim. E além de Moisés, um outro exemplo, né? Eu vou passar para vocês depois comentarem. Abraão.
o pai da fé. Nossa, Abraão, ele é com certeza um exemplo assim maravilhoso pra gente. Porque em determinado momento também da sua vida, simplesmente Deus pede para que ele oferte o seu filho tão querido e tão aguardado. E nós temos o nosso Isaac nos dias de hoje, que não necessariamente vai ser um filho, mas pode ser um emprego, pode ser a nossa família que está ocupando o primeiro lugar, talvez, na nossa vida. E Deus, ele às vezes nos pede isso. O que nos custa muito, o que nos vale muito, é isso que Deus muitas vezes nos pede para sondar o nosso coração. E Abraão, ele não mede esforços, ele vai e ele leva Isaac até o local do sacrifício. Não é necessário sacrificar o seu filho Isaac, mas aquela ação de Abraão em ir obedecendo à vontade do Senhor demonstra que aquele homem confiava verdadeiramente em Deus, mesmo que essa obediência lhe custasse tudo, porque Isaac era o filho que ele tanto aguardava. Então eu queria passar para vocês comentarem, acrescentarem algo com relação a isso, a esses dois exemplos. Se existe algum outro exemplo na Bíblia que vocês queiram compartilhar e tudo mais. Pauline. Bom, quando ele diz, né, no 11, quem sou eu? E Deus fala para ele no versículo 12, eu serei contigo, é a total afirmação de Deus. Vai, Moisés, que eu tô te garantindo. Pode ir, que eu vou te ajudar. Sim. E em Êxodo 18:5, veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. Quer dizer, Deus dá uma ordem, ele garante e depois ainda vai estar lá, né? Vai estar junto com Moisés no monte. Isso é muito forte, porque Moisés concluiu o que Deus determinou. Ele foi lá, buscou o povo, mesmo com tudo que teve que acontecer no caminho, no percurso, mas ele garantiu que eles depois estariam no monte juntos. Ó, que lindo, né? Eu amo a história de Moisés. Muito forte. Quer acrescentar, Paula? Quero sim. A história de Abraão, né? Ele confiou, né? Ele simplesmente não mediu esforços. E era o filho amado, filho da promessa. E quantas vezes, né, na minha vida eu relutei a abrir mão de algo que para mim era bom. Mas o tempo todo Deus falava, não é isso que eu tenho para a tua vida. É necessário que você abra mão disso para que você viva realmente aquilo que eu tenho para a sua vida. E foram décadas ali relutando, voltando toda hora para o final da fila. E a gente acaba fazendo isso. Sim. E ele fala, vai aprender mais um pouquinho. Volta, minha filha, volta. E certa vez eu decidi, né, colocar a procuração na mão do Senhor. E hoje, até semana passada, testemunhei, né, do momento que eu estou vivendo. Glória a Jesus. É um momento de solitude, onde eu brigava muito comigo mesmo, não queria passar por isso, mas é bom. Eu precisava ter esse momento, eu precisava respeitar esse momento para me conhecer, ouvir, ter mais sensibilidade do que Deus tem para minha vida nesse período. E o Espírito Santo sempre falando, é esse momento que eu quero ter contigo. Ali você vai ter mais sensibilidade daquilo que eu quero falar com você e fazer através de você. Então eu decidi, né, como tinha dito, coloquei a procuração, tenho colocado a procuração na mão do Senhor e tenho visto, sabe, é de dentro para fora, a leveza, a certeza de que eu sou filha amada, eu vendo Deus suprindo todas as minhas necessidades, principalmente na área emocional, e eu só ganho. Então, vale a pena confiar. Vale a pena porque Deus não fica devendo nada para ninguém. É verdade. A gente que fica. É verdade. Só no débito com Deus, tá, meu Deus? A gente dá parcela. Parcela 12 vezes, uma por mês. Ai, brincadeiras na parte. Mas a gente chega então num ponto da nossa conversa já no finalzinho. Gente, vem comigo, não me deixa no vácuo. Que por que confiar em Deus é realmente importante? E a gente tem a resposta para essa pergunta. Eu vou depois abrir para vocês compartilharem o que desejarem. E no Salmo 37, versículo 3, 4 e 5, Salmo 37, 3, 4 e 5 diz assim: Confie no Senhor e faça o bem.
Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Aqui a gente tem uma chave. Por que é importante confiar em Deus? Porque quando a gente coloca a nossa fonte de confiança no local ou na pessoa de Deus, na pessoa certa, a gente desfruta de segurança. Querem acrescentar em cima desse texto ou algo que vocês tenham anotado e que acham interessante de citar agora nesse finalzinho? Então, Sara, eu botei para mim que é importante confiar em Deus, né? Como diz aí o livro, né? O versículo que você acabou de ler, a gente desfruta de uma segurança, porque Deus ele nos assegura. Sim. Deus ele é o nosso braço forte, né? Deus ele nos sustenta. Deus ele nos toma pela mão dele e fala assim: eu sou contigo, como foi com Josué. Não temas. E às vezes a gente fica temerosa daquilo que Deus tem para nossas vidas, daquilo que Deus tem para nos assegurar. E aí eu separei um versículo aqui, né, de Salmos, capítulo 9, versículo 9 e 10. O Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre de segurança para os na hora da adversidade. Os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais o abandonas, os que te buscam. Amém. Então, assim, se eu tenho buscado a Deus da maneira que ele me propôs, caminhando na presença do Senhor, eu não tenho o que temer. Eu não tenho do que me amedrontar, vamos dizer assim. Não tenho que entrar na caverna. Não tenho que me esconder do que Deus tem para minha vida, porque eu preciso confiar naquilo que Ele tem para minha vida. E aí, eu confiando, eu só tenho a alavancar. Eu nunca vou retroceder. Então, assim, para mim é importante confiar em Deus, por quê? Porque eu sei que de lá vem a minha segurança. Eu sei que dele vem a minha resposta. Eu sei que dele vem o meu auxílio. Eu sei que dele vem a minha provisão. Eu sei que dele vem o meu escape. Então eu preciso confiar. Eu não posso cochear. Será que eu confio? Será que eu não confio? Não, eu tenho que confiar. Porque Deus, ele me garante. Amém. Aqui no 5 vem dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele falar é eu saber que eu vou acordar crente, eu vou dormir crente, que ele garante em todos os momentos do meu dia. Amém. Gostei, eu vou acordar crente, eu vou dormir crente. E no versículo 4 vai dizer que deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho me deleitado nele, eu tenho me escondido nele e coisas maravilhosas ele tem feito Amém. na minha vida. Não preciso mais ficar escondida, né? Como foi falado, esconder muitas vezes, porque quando não está bem aqui, a gente acha que tudo à nossa volta fica ruim, né? A gente tem um olhar muito. Se o coração não está bom, a gente não consegue ver nada bom. E eu resolvi deleitar no Senhor. Eu resolvi confiar de todo o meu coração. Não quero mais perder tempo. Eu quero desfrutar, né? Eu quero usufruir do melhor de Deus. É isso que Ele tem para a gente, é isso que Ele tem para cada uma de nós. Amém. Amém? E para guardar no coração um salmo, hoje eu acho que foi o festival do salmo. Para guardar no coração, o Salmo 20, versículo 7. Eu amo esse versículo. Diz assim, Salmo 27. Alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, existem pessoas que vão escolher e optar confiar em A. E existem pessoas que vão optar confiar em B. Mas nós, aqueles que creem verdadeiramente num Deus que é todo-poderoso, vão confiar nele. Que o nosso socorro vem dele. Né? Nós chegamos ao final dessa live. Vamos orar, tá bom? Para encerrarmos, então.
E eu gostaria de agradecer ao pessoal de casa, vou passar para vocês também fazerem aí a finalização, se despedirem do pessoal. Mas muito obrigada por permanecerem aí do outro lado da telinha, conversando com a gente, interagindo e aprendendo, assim como nós estamos aprendendo como família umas com as outras. Então, já quero te pedir para compartilhar o link dessa live. Além disso, comenta, curte. Eu tenho certeza que vai ser um instrumento para a edificação de outras pessoas. E eu vou passar então para as meninas se despedirem e depois eu volto a falar com vocês. Pode se despedir e tal. É você ter a certeza do que o Senhor sempre vai determinar na sua vida é o melhor. É você não tirar uma dúvida precipitada, não é você fazer a sua vontade, não é você querer fazer o seu desejo. Muitas vezes na nossa mente pode ser falha, mas a vontade do Senhor é a melhor para a sua vida. Para mim, é para a sua vida, que você possa sempre confiar. Amém. Amém? Amém. Cris, uma consideração final. Então, a consideração final, o Senhor é socorro bem presente na hora da nossa angústia. Amém. Ele é o nosso socorro, ele é o nosso refúgio. E nós precisamos, como eu falei, eu tenho essa frase gravada no meu coração: me refugiar em Deus. Amém. Amém? Ana Paula. Amém. Que nós possamos, né, confiar, né, na totalidade, ter a certeza, como uma criança, um bebê confia numa mãe, ele tem a certeza que a segurança naquele momento dele ali é a mãe dele, que nós viemos também entender que a nossa confiança, o nosso refúgio está em Deus. Então não precisa temer o mal, não precisa temer mais ninguém, porque quando Deus guarda, quando Deus te garante, pode ir que Ele garante. E é isso, a confiança tem que estar somente em Deus. Amém. Então, nós vamos orar para entregarmos esse momento de aprendizado ao Senhor. A Pauline vai fazer essa oração, por favor. Pai, te louvamos e te agradecemos por essa noite. Que essas palavras possam ficar no nosso coração, Senhor. E que o teu Espírito venha nos tocar, lembrar, Senhor, de tudo que foi dito, de tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor, para poder confiar mais em Ti. Aquele que tem alguma dúvida, que essa dúvida venha se cessar, Senhor. E que ele possa se entregar verdadeiramente, Senhor, toda a confiança dele em Ti. Não no carro, não no cavalo, não na sua própria mão, nem no seu entendimento, mas na Tua vontade, Senhor, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Jesus, e nos auxilia, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Amém. Então que nós possamos sair, Senhor, e voltar para nossa casa depois de um dia e ter a certeza que foi o Senhor que nos guardou. Amém. E guardar o teu povo, Pai. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau, família. Tchau, tchau.